Como identificar o tom da música? É uma dúvida recorrente de muita gente, principalmente quem está começando a tocar violão, teclado, qualquer instrumento, porque acaba ficando com muitas dúvidas. Ele não sabe para qual acorde ele tem que ir, ele não sabe se o acorde é maior, se é menor, então fica na dúvida aí, porque a tonalidade ele dá o rumo para o músico, então ele precisa ter certeza da tonalidade. E ainda existe alguns sites aí colocando tonalidade errado no início da música, dizendo que o tom é A, mas o tom é B. Então é necessário que o músico saiba a tonalidade de todas as músicas que ele está tocando. Ajuda bastante até para ele saber qual o próximo acorde, tirar uma música de ouvido. Então é muito importante. Dito isso, eu vou passar hoje 4 dicas aqui para você realmente não ter mais dúvidas nenhuma, identificar qualquer tonalidade de qualquer música. Então se liga aí, vem comigo, porque realmente a aula hoje está muito legal e está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula. Não esqueça de dar uma força aqui para o canal, dando um like aqui embaixo, compartilha essa aula com a galera toda que você conhece e se inscreva também se você não é inscrito e ative o sininho, tá? Muita gente tem dificuldade para saber a tonalidade da música, ou até mesmo pensa que está em uma tonalidade e a tonalidade é outra. E nem sempre, quando a música começa em um determinado acorde, é porque a música é aquele tom, tá? Muita gente confunde achando que o primeiro acorde da música é a tonalidade. Nem sempre acontece isso, então a gente tem que ficar atentos aí. Essas 4 dicas que eu vou passar, muito importantes, em cima do campo harmônico, para você estudar, e depois nós vamos trabalhar lá no finalzinho, na 4ª dica, com o ouvido relativo, para você identificar também a tonalidade, ouvindo, treinando o ouvido relativo. Mas essas 3 primeiras dicas em cima do campo harmônico. É muito interessante que você saiba que a grande maioria das músicas maiores, elas trabalham dentro do campo harmônico, quando não tem mudança de tom dentro dela, né? Música tonal, né? Sem mudança de tom. Então a gente precisa entender que é um processo que não é difícil, basta você dar uma estudada aí nessas dicas que eu vou passar. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ficar fera aí para saber qualquer tonalidade de qualquer música. Nessa primeira dica nós vamos identificar a tonalidade só olhando no papel, olhando a movimentação dos acordes, o que acontece com o acorde maior junto com o menor. Com isso a gente já entende qual o tom está a música, de qualquer tonalidade maior. Então preste atenção, eu estou no Dó. Então, para ele ser o tom da música, logo depois, um tom, vai aparecer um acorde menor. Então, apareceu um acorde maior, vem um acorde menor. Então, você já identificou que 90% aí o tom da música é Dó por causa disso, maior, menor. E logo depois, um tom depois, vai aparecer também o outro acorde menor, que é o 3º grau. Então você acaba confirmando em 100% que o tom da música é o Dó. Então, já o primeiro macete aí, ó. Maior, menor, menor. Bateu o olho na música. Tem o Dó, tem o Ré menor, tem o Mi menor. Opa, o tom da música é o Dó. Então fica muito mais fácil. Agora, existe também mais 2 acordes maiores do campo harmônico. O 4º grau também é maior. Então, qual é a diferença? Então, poderia ser o tom da música, mas ele sendo o 4º grau, um tom depois, o acorde fica maior, que é diferente do 1º grau, né? Que é maior, menor. E aqui, ó, maior, maior. Então, aparecer essa sequência na música, maior, um tom depois maior, tanto faz a tonalidade, tá? Eu posso estar no Sol, no Lá, aparecer essa distância maior, maior, é 4º grau, 5º grau. E você confirma ainda que o 6º grau é menor. Então, já muda a sequência só olhando
para a cifra no papel. Claro, você pegando o instrumento, você confirma, ó, maior, quarto grau, maior, menor. Olha só que legal. Mas eu tenho mais uma possibilidade de um acorde maior, que é o quinto grau. Então, apareceu assim, eu estou na dúvida se é o primeiro, se é o quarto grau, se é o quinto. Então, para ele ser quinto grau aqui, o seguinte também é menor, igual ao primeiro, porém, um acorde depois desse menor, ele não vai ser menor, vai ser meio diminuto. Vai ser um acorde meio diminuto aqui. Ou aqui, ou aqui. Então, a tonalidade, ela é marcante quando você tem maior, menor e menor. Agora apareceu maior, menor e aqui meio diminuto. Agora, se aparecesse aqui um outro menor, por exemplo, Sol, Lá menor e um Si menor, ou aqui, aí sim a tonalidade da música seria o Sol. Então, com essa primeira dica aí, você já começa a estudar, identificando aí essa jogada desse movimento dos acordes maiores com os acordes menores. Com isso, você vai estudando e pegando o jeito aí para identificar a tonalidade com essa primeira dica. A segunda dica, a gente vai trabalhar com acorde com sétimas e sétimas maiores. Marconi, mas é muito difícil. Mas não é difícil, porque quando aparece sétimas nas músicas, fica mais fácil, por incrível que pareça. Porque o campo harmônico começa a se distribuir melhor quando você coloca a sétima ou sétimas maiores, dependendo do grau. Por exemplo, os únicos graus que levam sétimas maiores do campo harmônico maior é o primeiro grau e o quarto grau. Então, acaba ficando um pouco mais fácil para você identificar. Apareceu acorde com sétima maior, então ele pode ser o primeiro ou o quarto grau. Então eu vou trabalhar junto com a primeira dica, juntando essa ideia, e vou começar a identificar a tonalidade trabalhando com as sétimas também. O outro acorde maior do campo harmônico é o quinto grau, porém leva sétima menor, porque ele é um dominante, fica mais tenso. Daqui a pouco nós vamos ver lá na quarta dica sobre essa parte de tensão aí. Mas você acaba diferenciando. Apareceu um acorde com sétima, você já sabe que é o quinto grau da música. Eu vou passar uma dica aqui para você identificar onde está o quinto, quarto grau. Por exemplo, quarto grau sendo Dó com sétima maior, quarto grau, tá bom? Então, para ele ser quarto grau, o próximo acorde tem que ser o quê? Em cima da primeira dica, maior. Então, é um acorde com sétima, não com sétima maior, entendeu? Maior com sétima maior, maior com a sétima menor. Então, você consegue identificar aqui, com certeza, eu estou no quarto grau e no quinto grau. Olha só que legal. E depois vem qual acorde depois? Naquela primeira dica, vem menor, só que é menor com sétima, tá? Os menores todos levam sétimas menores, tá? Só o primeiro grau e o quarto grau que levam sétimas maiores. Olha só que dica legal, muito top. Então, ó, quarto grau, quinto grau, sexto grau. Se aqui é quarto grau, você sabe onde está a tonalidade? Olha só uma dica extra aqui, tá bem em cima dele aqui, ó. Quarto grau, primeiro grau, quem é então? Quem é o tom da música? Tá em cima, ó, Sol com sétima maior. Ou pode fazer Sol também, mas você já identificou a tonalidade só sabendo aonde está o quarto grau por causa dessa jogada aqui, ó, maior com sétima maior e maior com sétima, dominante. Olha só. E quando aqui é o primeiro grau, a jogada é a mesma, igual a primeira dica. Menor, só que com sétima agora, menor também com sétima. Então, você acaba entrelaçando aí os estudos e acaba estudando corretamente. Ó, primeiro grau, menor de novo, menor, certo? E quando eu estou no quinto grau, eu já sei que é um dominante. Então eu vou para o sexto grau aqui, que é menor, e se eu andar mais um tom, se a música aparecer, que é mais difícil aparecer esse sétimo grau, vai ser um acorde meio diminuto, que é quase
é pouco usual, melhor dizendo. Então, se você conseguir trabalhar com esses 6 graus em campo harmônico, você já consegue identificar bem a tonalidade. Entender essa segunda dica? Trabalhar com os acordes com sétimas maiores fica mais fácil, até para você identificar. Bateu o olho, identificou. Uma outra tonalidade, por exemplo, eu estou agora no tom de Sol com sétima maior. Então, se aqui é o tom da música, eu tenho a jogada de trabalhar com a primeira dica lá, menor, vai aparecer um Lá menor, ou um Lá menor com sétima. E o terceiro grau também, menor ou menor com sétima. Então, primeiro grau, sétima maior. Segundo, menor com sétima, menor com sétima. E o quarto grau, ele está embaixo do primeiro grau. Quem é o quarto grau desta tonalidade aqui? Quem é o quarto grau desta tonalidade? Então, é o Dó com sétima maior. Não importa o posicionamento que você estiver. Se eu estiver em Si bemol, aqui é o tom da música. Quem é o quarto grau dele? Está onde? Longe? Não, está embaixo, que é também com sétima maior. Eu posso colocar também sem sétima maior, tá? Posso colocar com nona. É só você ter uma ideia da localização. Então, você acaba achando a tonalidade com mais precisão. Como eu falei lá atrás, algumas cifras aí, alguns sites de cifras aí colocam a tonalidade errada, porque é um site aberto, todo mundo mexe. Então, não confie nesses sites de cifras, porque nem sempre está certo. Algumas coisas estão certas, outras não. Então, você tem que saber identificar a tonalidade, tá bom? Essa aula está bem completa. Ainda faltam 2 dicas para você ficar fera aí para saber a tonalidade de qualquer música. E a última dica, você vai aprender aqui comigo, trabalhar o ouvido relativo. Olha só que legal, top demais, show de bola. Mas antes, deixa eu dar um recado rapidinho para você que está precisando melhorar o seu instrumento, está com muita dúvida aí, chegou no básico aí, quer sair do básico e não consegue, agora é sua vez de estudar, muito legal. Eu tenho alguns cursos aqui top para você alavancar seus estudos. Eu tenho curso de harmonia para você iniciar seu estudo de harmonia, ficar fera no seu instrumento, conseguir aplicar todas as aulas de harmonia no seu instrumento, campo harmônico com mais detalhes, campo harmônicos menores, grupo de acordes diferenciados, empréstimos modais, sub 5, uma série de aulas aqui para você estudar, muito legal, vale muito a pena. São 36 aulas em vídeo, material em PDF você baixar depois, muito legal. Dê uma olhadinha aqui, tem curso de arranjo, tem curso de teoria musical, dê uma olhadinha no cronograma, o que precisa para você estudar nesses cursos, escolha um curso, eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Eu tenho alguns e-books também. Voltando para cá, a terceira dica, nós vamos trabalhar agora com os acordes menores. Mas os acordes maiores também eu já entendi, já consigo achar, mas tem umas dicas aqui legais para você trabalhar com os acordes menores. Por exemplo, o segundo grau, ele fica no meio ali do acorde maior e do acorde menor, então você consegue já identificar bem. Então, aparecer um acorde menor, por exemplo, eu estou aqui no Si menor, ou Si menor com sétima. Então, por exemplo, se ele fosse segundo grau aqui, ele não teria acorde maior depois, seria um acorde menor. Então, Si menor. Então, logo depois, da própria música, vai aparecer um Dó sustenido menor aqui. Se não aparecer, ele não é o segundo grau. Agora, ele pode ser o terceiro grau. E para isso, meio tom depois, vai aparecer um acorde maior. Pode ser com sétima maior ou acorde maior. Ou sem pestana também. O importante é você entender que o terceiro grau está coladinho ali do quarto grau. Então, você consegue já juntar essas engrenagens aí e começar a estudar. Juntando a primeira dica, a segunda dica e essa é a terceira dica. Então, menor. Então, quarto grau. Marcou, então você está dizendo que sempre vai acontecer isso em uma tonalidade maior. Sim, dentro do campo harmônico maior. Então, eu estou aqui, por exemplo, em Fá sustenido. Aí, se aqui for terceiro grau, com certeza, meio tom depois vai aparecer um Sol com sétima maior, ou um Sol sem pestana também, não tem problema nenhum.
Então, terceiro grau menor, quarto grau maior, tá bom? E você achando o quarto grau, olha a dica que legal. Onde está o tom da música aqui sendo o quarto grau? É só você andar um tom na frente e descer uma nota, você acha o tom da música. Olha só que legal. Quarto grau, avancei o tom, desci o tom da música. Olha só que top demais. E se é no sexto grau? Por exemplo, sexto grau, eu tenho aqui sexto grau, por exemplo. Se aqui é sexto grau, um tom e meio na frente vai aparecer um acorde maior. Então, um tom e meio depois você pode trabalhar e estudar. Si, um tom, dó sustenido, meio tom, ré, um tom e meio, ré. Então, provavelmente, sexto grau vai aparecer aqui um ré. Então, sexto grau, tom da música, o ré. Olha só que legal, são dicas para você trabalhar e estudar. Claro que nada é de graça. Para você ser um excelente músico, você precisa estudar e parar de decorar e confiar nesses sites aí, que infelizmente são sites abertos. A proposta é até legal, no início lá foi legal, só que é um site aberto, todo mundo mexe, então acaba você não podendo confiar no que está escrito lá. As cifras às vezes estão erradas, as tonalidades estão erradas, então se liga aí, você tem que confiar em você mesmo, no seu estudo. Então, sexto grau, entendeu essa jogada da terceira dica? E para finalizar, a quarta dica é um pouquinho mais difícil. Você precisa entender essa jogada do ouvido relativo, trabalhar com o ouvido relativo. Voltando para os acordes maiores, esses acordes maiores são chamados de graus tonais, e eles têm uma função, ou melhor dizendo, eles têm funções diferentes na música. O primeiro grau, ele tem uma função de repouso, você sente isso na música, literalmente. E hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar o ouvido relativo aqui. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não será mais o mesmo, vai conseguir tirar a música de ouvido com mais facilidade, vai identificar a tonalidade com mais facilidade, por causa dessas 4 dicas aqui. Então, voltando para cá, o primeiro grau repousa. Se eu trabalhar com acorde isoladamente, dó, si bemol, ré, você não consegue saber qual o tom da música, porque ele está isolado. Mas quando você começa a trabalhar junto com os outros acordes, você consegue identificar a função de cada um. Por exemplo, dó, ele tem uma função de repouso. Então, o quarto grau dele é o fá e o quinto grau é o sol. Daqui a pouco eu falo do quarto grau e do quinto grau, tá bom? Então, repouso primeiro, ó. Olha o som. Ele não está repousando. Então, ó, quinto, mais ainda. Isso significa que não é o tom da música. Aí, quando você cair no dó, olha só o relaxamento. Você tem que começar a perceber agora o som agora, a sonoridade da música, ó. Relaxou a música. Por que esse quarto grau aqui, ele não relaxou? Porque ele trabalhando junto com os outros acordes, ele tem uma função de quarto grau, que é de passagem. Ele fica pedindo para você ir, por exemplo, eu estou no quarto grau, segundo grau, ó, foi para o segundo grau, não relaxou ainda, ó. A música está no alto ainda, pedindo para ir para algum lugar, segundo grau, quinto grau. Fica a tensão mais alta, mais forte. Então, ele é o quinto grau também. Então, o que acontece? O quarto grau ele tem uma tensão média, mais na ideia de passagem, para você ir para o quinto grau, para o segundo, para o sexto grau. E o quinto grau, ele é o dominante, principalmente se você colocar a sétima aqui. E dessa tensão, ó, aquela brincadeira que a gente fazia antigamente. Hoje em dia as crianças quase não brincam, né? Usa mais celular, essas coisas. Antigamente, 1, 2, 3 e... Esse I é, ó... E... Relaxa a música. Então o tom da música está no relaxamento. Então você precisa treinar esse relaxamento. Treinar a tensão do quinto grau, ó. E treinar também o relaxamento. E com isso o ouvido vai acostumando. Claro
que é com o tempo, principalmente essa quarta dica aí, você tem que treinar bastante e com o tempo você vai melhorando. Mas se você não atentar para isso, você nunca vai aprender. Então, voltando aqui, para finalizar, eu vou mudar de tom. Agora eu estou no Sol, sétima maior. Tom da música, ó. É maior também, mas não está relaxado, ó. Ele está com o som pedindo, vai para algum lugar. Né? Aí você vai para o sexto, pro segundo grau. Ó, também ficou nessa parte aí de relaxamento, não vai, não relaxou ainda. Aí, ó só o quinto grau, pedindo para você ir para algum lugar, bem tenso, para finalizar a música ou voltar para o início, no meio da música, ó. Para voltar para o primeiro grau, ó, e relaxa. Viu a ideia? Naquele exemplo anterior, o Sol estava tenso, agora ele está relaxando. Viu a diferença de funções mediante a tonalidade? Então, você precisa entender essa jogada aí. Isso acontece também no tom menor. Rapidinho, para a gente finalizar. Ó, Lá menor. Tom da música. Ré menor. É o que é o quarto grau do Lá menor. Não está relaxado, ó. Não está. Eu faço Mi para preparar, só atenção. Ele pede, cai em algum lugar, ele está pedindo som, não fica aí. Aí você fecha. Olha só que diferença. Então, é só trabalhar esse relaxamento aí. Claro, como eu falei lá anteriormente aqui, essa quarta dica é um pouco mais difícil, mas para a gente ficar fera na música aí, a gente precisa estudar vários aspectos, inclusive nosso ouvido relativo. Então estude com calma, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Galera, não esqueça de olhar meus cursos aqui embaixo, não esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar a sala com a galera toda e também se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho. Galera, forte abraço, até a próxima aula aí, se Deus quiser.